Dando continuidade essa quinta aula, né, de nutrição e dietética, vamos falar sobre as dietas hospitalares. Tem uma mensagem aqui de Hipócrates, né, onde ele dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ou seja, o alimento contribui bastante para o nosso bem-estar, certo? O alimento conduz, como vocês já sabem, cada tipo de alimento tem as suas substâncias, seja ela proteína ou carboidrato, tem substâncias que são necessárias para o organismo do ser humano, né? Como também alguns alimentos fortalecem a imunidade de cada indivíduo, entre outras. Os alimentos possuem as vitaminas, né, necessárias para tanto o gasto, né, de energia, para fornecer energia, como também manter algumas atividades fisiológicas funcionando. O que nós vamos ver nessas dietas hospitalares? Vejam só. As dietas hospitalares, conhecidas como as dietoterapia, né? É um tratamento dos indivíduos portadores de determinadas patologias, que através da alimentação, que seja ela adequada, ela não considerando-se, né, que não é só a doença, mas também todas as condições que se encontram no indivíduo. Tem até uma referência aqui de um livro para vocês no finalzinho para pesquisarem, se quiserem. A finalidade da dietoterapia é recuperar ou manter o estado nutricional do paciente. É uma parte, ou seja, que é a parte principal do tratamento, né? Não é só a questão medicamentosa no internamento que vai fazer com que o paciente venha a melhora, mas também a questão da dietoterapia também. Um exemplo de dieta, né, tratamento de dieta, a anorexia nervosa. E existe também a dietoterapia conjugada a medicamento, como exemplo a paciente renal, né? Onde a gente vê que os alimentos têm que ter uma boa, como é que se diz, compatibilidade para esse tratamento. Na aula 6 a gente vai falar mais sobre essa conjugação de alimentos e medicamentos, tá certo? A educação nutricional para auto-hospitalar, todo paciente que está em meio hospitalar, que está passando por tratamento, quando recebe alta, deve ter uma educação nutricional. Ele é orientado pelos profissionais de saúde, seja ele técnico ou a nutricionista, né, que vai ver a dieta nutricional desse paciente e esse paciente vai receber uma orientação para, a partir daquele momento da alta, seguir com esse tentar, né, ter esse novo hábito alimentar nutricional para o resto da vida. Tipo, a gente cita como, por exemplo, os diabéticos hipertensos, né? Que às vezes muitos são hospitalizados e na anamnese ou no histórico deles a gente vê que o hábito alimentar, ou seja, a alimentação deles é toda distorcida, consomem alimentos que desfavorecem a saúde, aumentando o nível da pA ou alterando a glicemia. Mas ele na auto-hospitalar recebe todas essas orientações para mudar seu hábito alimentar, tá bem? As modificações e características das dietas, certo? O que é que a gente vê? Temos que observar as organolépticas, né, que são ver a cor das características da dieta, o odor, o sabor e a textura. As dietas têm suas características, né? E ela se torna saborosa quando a gente vê a coloração, o sabor, o cheiro, né?
que é o odor, que às vezes vai depender, quando se fala odor é porque a comida tem odor. Se ela estiver com odor ruim, significa que ela está estragada. As questões físicas, de texturas e consistências, e a química, que é a composição nutricional, tá? Na dieta a gente fala que ela é uma composição química porque todos os alimentos são compostos químicos, não é? E às vezes eles podem ser modificados para favorecer a nutrição daquele paciente. As alterações de acordo com e essas alterações são ocorridas de acordo com a necessidade de cada paciente, tá certo? Vejam só. Quanto à estrutura necessária, deve-se ver que num ambiente de deve-se ter a cozinha geral, a cozinha dietética e o lactário, né? Não sei se vocês viram bastante falar sobre essas divisões no ambiente hospitalar, né? Que aí existe a cozinha geral, que faz comida para os funcionários, tem acompanhantes, enfim. E a cozinha dietética, que são profissionais próprios. No ambiente hospitalar, no hospital, existe a nutrição, né? A parte da nutricionista, que juntamente com os funcionários da cozinha, veem os pacientes que estão com necessidade de se alimentar de uma forma diferenciada. Por isso que chama-se cozinha dietética, porque é uma alimentação diferenciada. E vem a questão do lactário, que geralmente pode-se dar essa diferença de pessoas que têm a intolerância à lactose, como também a questão no hospital, né, de pediátrico, ver a questão do armazenamento dos bancos de leite, enfim, essas coisas, essas diferenças, quer dizer. E existe ainda na estrutura necessária para o funcionamento de uma cozinha, ou seja, um grupo de nutrição hospitalar, a cozinha experimental, que se faz algumas modificações nessa cozinha, tipo, adiciona algumas substâncias, todas prescritas por médicos, tá certo? Aí vem a questão do controle higiênico, sanitário. A lei do rigoroso controle higiênico, né? Que devemos ter, temos que ter medidas no manuseio desses alimentos, que é adotar os procedimentos recomendados pela Comissão Interna de Controle de Infecções Hospitalares, que usamos como principal método, procedimento, a lavagem das mãos. Né? Em um ambiente hospitalar, vocês, como já vêm de um estudo bem anterior, das primeiras disciplinas, sabe que sempre a maioria das disciplinas falam sobre a importância da lavagem das mãos. E no meio hospitalar é importantíssimo essa recomendação de lavagem das mãos, até porque tem um controle hospitalar, né? Como também vocês ou todo mundo que ali trabalham, que estejam internos, acompanhantes, vão se alimentar de dos alimentos que são produzidos ou transformados lá no ambiente hospitalar. Por isso que esse controle, ou seja, essa recomendação de adotar o procedimento de lavagem das mãos é muito importante no ambiente hospitalar. As dietas hospitalares e seus modos de preparo, vejam só. A dieta é uma dieta padrão geral, né, que existe no hospital, e ela pode vir transformada, né, em dietas de rotinas, tá? Ou dietas diferenciadas, onde vão ser adequadas algumas micronutrientes, como eu falei, algumas dietas no meio hospitalar são modificadas com a introdução de alguns alimentos
ou retirado algumas substâncias em caso de pessoas que apresentem intolerância, né, à lactose ou alergia a algum alimento. E nessas dietas de rotina existem as alterações na consistência e a alteração na composição. Vocês vão ver daqui a pouco. Veja só, a alteração na consistência a gente conhece por algumas divisões, tá certo? Tipo, uma alimentação branda. Ela é uma alimentação branda, rica em fibras e tecidos conectivos, abrandados com cocção ou ação mecânica. É uma dieta de transição, onde a digestão é facilitada, e a dificuldade é geralmente recomendada para pessoas que têm uma dificuldade mecânica de mastigar ou de deglutir. Devemos excluir dessas dietas brandas as frituras, alimentos que fornecem resíduos que não são digeríveis com facilidade, vegetais crus ou alguns condimentos, aqueles temperos fortes, né? Pimenta, entre outros. Os exemplos de uma alimentação branda é o arroz bem cozido, caldo de feijão, legumes cozidos, carnes magras e bem cozidas, né? Mamão, banana, melão, melancia, abacate, caqui, manga, morango, como também alguns doces, pastas a nível de pastas, compotas, manjar, gelatina e cremes. E também um macarrão, polenta, purê, soufflé, isso tudo são alimentos brandos, tá bem? Aí, na consistência também temos as pastosas, né? Que é indicada para aqueles pacientes que precisam ter um repouso digestivo. Elas devem ser sempre sem temperos, sem condimentos fortes. E essa comida pastosa facilita a digestibilidade, né? Para as pessoas que têm problemas de mastigação e de deglutição, e também cansa menos. É indicada para pessoas que estão com insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. A gelatina também compõe a dieta pastosa. Vejam só, é importante nessa questão de comida pastosa, quando falei no início aqui, sem temperos e condimentos fortes. Principalmente alguns temperos que são adicionados a alimentos que possam desenvolver gases, né? Aí sempre atentar para não fornecer esses tipos de alimento aos pacientes, tá? Exemplos de comida pastosa é arroz pastoso, aquele arroz que é bem cozidinho, os arroz que são bem quebradinhos, né? Macarrão, argolinha, polenta, legumes sem casca, sem sementes, bem cozidos, cortados bem pequenos, purê de abobrinha, entre outras. Leites e derivados, queijos cremosos, iogurte, coalhada, carne sempre moída, caldo de feijão, ovo cozido. E também alguns doces a nível de pasta, né? O cremes ou gelatina. Frutas, mamão é bastante, né? Ele é pastoso, e como também a banana, o abacate, e, se possível, fornecer sempre vitaminas e sucos. Outra das alterações na consistência é a líquida, onde são preparados líquidos ou que se torna totalmente líquido no seu momento da ingestão. Né? São indicadas quando há um comprometimento da função digestiva, problemas mecânicos de mastigação ou deglutição, e preparo, ou quando o paciente é preparado para exame. E quando o paciente tem que fazer o mínimo de esforço nos processos digestivos. Certo? O exemplo de alimentos líquidos são todos os alimentos liquidificados e coados, onde deve ter uma atenção limitada e de grande variedade, tá certo? E em alteração de composição, a gente tem que ver as alterações em nutrientes, onde vocês vão ver se ela é hipo ou hipo. Hipo é quando ela é diminuída, onde é diminuída a proteína, as calorias, as gorduras, os níveis de sódio, ou hiper quando ela é adicionada. Na maioria das vezes, quando vocês vão prestar
pegam alguma receita no ambiente hospitalar, a indicação para alimentação sempre vai ser assim. Vou dar um exemplo. Alimentação hiperproteica, ou hiperproteica, né? Hipoproteica, hipossódica, tá certo? E elas sempre vão vir com essa indicação, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre as dietas especiais. Elas são padronizadas para doenças específicas, sendo elas que podem ocorrer alterações tanto na consistência como na composição ou em ambas. Essa dieta pastosa geralmente são para diabéticos né? Ou com pelo menos uma oferta de 1.800 calorias, tá bem? Ao dia. E também algumas doenças como úlcera, obstipantes, o que mais? Hemodiálise, a pessoa que tem uma restrição hídrica, alergias a alguns alimentos. E quando a pessoa vai ser preparada para exames e dietas por sondas artesanais. Vai aqui no slide alguns exemplos, né, de cardápio oferecidos para diferentes causas de doenças. Eu peguei alguns cardápios, até um que é do Hospital Sírio-Libanês, um dos maiores e de grande referência hospitalar do Brasil. E vocês vão ver alguns modelos de dietas prescritas por médicos, tá certo? Aí existe o quê? As técnicas de preparo de alimentos. O objetivo do preparo do alimento é que permita que o alimento seja aproveitado, tornar o alimento de mais fácil digestão para o paciente, né? Melhorar as características sensoriais dos alimentos, como também aumentar a absorção dos nutrientes, né? Os alimentos devem ser preparados para que a absorção deles seja aumentada. Vai uma tabela também que vocês vão ver, que fala sobre cada substância, as modificações na cozinha e a modificação no aparelho digestório, tá bem? A técnica dietética deverá permitir adequar o valor nutritivo, tem que ser agradável ao paladar, né? Que é agradável à palatabilidade do paciente, e digestibilidade, que é de fácil digestão e que venha de uma apresentação atraente, um prato modificado, mas que chame a atenção, principalmente das crianças, né? Principalmente das crianças. No preparo tem que ser sempre limpo, separar, lavar, descascar, piscar, misturar. Existe nas técnicas de preparo a subdivisão simples, que além de cortar, picar, moer, triturar e homogeneizar, né? Quando deixa aquela comida homogênea, pastosa. E a subdivisão de separação das partes, a separação de dois líquidos, onde devemos decantar, centrifugar e destilar, e a separação de sólidos, que é descascar e tamizar, e a separação de um líquido de um sólido, que é espremer, sedimentar, cortar e filtrar. A operação para a união dos alimentos. Geralmente, né, para fazer essas operações, a gente tem que misturar, bater, amassar e sovar. Nas questões de operações térmicas de uma preparação, nós vimos o quê? Que formas de transmissão de calor, como convecção, né, que é o deslocamento de moléculas, que são aquecidas, que se tornam menos densas e que sabem que a superfície do líquido é substituída pelas mais frias e densas, que descem ao fundo assim que fornecem líquido e gás. E de condução de uma molécula para outra através de ondas de radiação. Aí vem a questão do calor úmido, que é utilizar água como meio de cocção, líquido, água em ebulição, fervura ao fogo lento, e cocção a vapor sem pressão ou com pressão.
E existe ainda, no modo de preparo, a calor seco, que é o processo em que o alimento desidratam geralmente. É um meio indireto, né? No que também pode ser meio indireto, de grelha, espeto, forno, gordura em emissão. E do meio direto, que é prancha, chapa, raios infravermelhos ou micro-ondas. E no calor seco, que é quando fritar, né? Sobre imersão, dourar, que é salpicar a gordura em temperatura muito elevada, saltear, utilizar pouca quantidade de gordura em movimentos rápidos e sem gordura ao ar livre, ou seja, o ar confinado. E existe ainda no modo de preparo o calor misto, que é brasear, dourar em pequenas quantidades, né, de gordura, seguidas de acrescentar líquido em fervura. Refogar, que é fritar em pouca gordura. Ensopar, que é refogar e em seguida acrescentar líquido suficiente para cozinhar. E sob vácuo, né, que é sous vide, que é embalar alimentos, carnes em sacolas plásticas, selada a vácuo e submergir em água em altas temperaturas por longos períodos, que até o alimento seja cozido. É um equipamento banho, né, conhecido por banho-maria. E nas técnicas de preparo também temos as modificações por processos biológicos enzimáticos, que é a fermentação, um exemplo tem o iogurte, as modificações enzimáticas, que é as proteínas vegetais, papaina, mamão, brunalina e abacaxi, e também a ficina do figo. Tá bem? Segue aí as referências biográficas diante dessa videoaula que eu fiz para vocês. Quero que façam um resumo desse entendimento de como é a dieta hospitalar, tá certo? Existe mais um vídeo que eu vou explicar mais aprofundado algumas situações dessas dietas hospitalares, tá? Apenas dessa videoaula explicativa e vocês vão ter acesso ao slide, vocês vão fazer um resumo, tá bem? Bom estudo.